Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, irmãos, louvamos a Deus a oportunidade, de estarmos aqui esta tarde para estar cultuando a Deus juntamente com a Igreja do Senhor. Eu acho que se eu perguntar se você está sentindo calor, você vai dizer que está, né? Eu não estou com frio aqui. Por isso que eu vim com terno, paletó, essa parte aqui. Mas, enfim, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, estarmos aqui para tentar trazer alguma coisa da parte de Deus, um versículo, uma palavra, e a gente sabe da dificuldade que é, mas Deus, ele é misericordioso, e ele mais uma vez vai estar nos abençoando por meio da sua palavra, não é nada em nós, é tudo dele. Então, louvamos a Deus pela oportunidade que ele nos concede, sabendo que não somos nada. Louvamos a Deus a liderança da igreja, da casa do Senhor, na pessoa do nosso pastor Jean, que está em viagem, com o pastor Daniel também, Que Deus abençoe os nossos pastores, que eles possam ir e voltar logo, não demorar, Que nós estamos esperando. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus que o Senhor já preparou um clima, Hoje está um clima especial. Eu não sei se você veio assim despercebido, mas existe uma batalha realmente espiritual, mas eu louvo a Deus que Deus colocou aqui as pessoas certas, para estar. Se estamos aqui, Deus quer falar conosco, certamente. Amém? E quando o pastor nos lançou um desafio, porque para mim é um desafio, pedimos a Deus uma palavra, algo que viesse a alimentar, o nosso espírito como igreja. Deus nos deu alguns versículos no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6, 7, o versículo de número 13 e o de número 14. Eu vou ler, acredito que vai passar aí para você, não sei, mas eu vou ler aqui. Que diz o texto da palavra do Senhor. Versículo 6, lembre-se do seu Criador. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. O verso de número 13 diz: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. 14 diz: porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você pode dizer amém? Amém, irmãos, graças a Deus. E começamos a orar, irmãos, a pedir a Deus algo que viesse a contribuir com a nossa fé. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E é muito forte, pelo menos para mim, ela falou muito comigo. É uma palavra forte, porque quando a palavra de Deus, ela nos confronta, ela vai mexer com aquilo que gostamos ou com aquilo que achamos bom de fazer. E quando somos confrontados, mexe dentro de nós, em nosso interior, e nos incomoda. Mas a respeito desses versículos, a gente vai entender, irmãos, que para nós alcançarmos uma conclusão acerca de qualquer coisa da vida, precisamos analisar muito bem, contemplar, avaliar, razoar, a fim de tomar uma decisão assertiva. E você vai ver que o autor desse livro, nada mais, nada menos que Salomão, que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio da terra, pelo menos em sua época, se não de toda a história. Claro que ele não vai ganhar de Deus. Diga amém. Glória a Jesus. Então, esse foi um dos homens mais sábios,
filósofo, enfim, além de rei, além de mestre. E isso aqui, irmãos, é extraído do conhecimento desse homem. E à luz da Bíblia, nós vamos poder entender alguns fatos fundamentais à existência do homem. E Salomão entende isso. Ele divide em fases. O primeiro é o entusiasmo, né, da juventude. Depois, a inevitável diminuição das forças na velhice. O terceiro seria a certeza da morte. E o quarto e último, prestação de contas a Deus pela forma de como nós vivemos aqui. Então ele traça um perfil que acompanha toda a história do homem. E ele vai dizer em suas palavras que todas as nossas decisões têm que ser baseadas nestes nobres valores que ele conseguiu listar. Tem que se enquadrar nessas realidades inegáveis. Se você está aqui, é porque você crê em Deus. Amém? Quem crê em Deus, levante a mão. Se você está aqui, é porque você crê na palavra. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos orienta. Ela cuida para que nós não saiamos da linha ou do caminho correto. A gente vai entender. Quem é jovem aqui, levante a mão, em nome de Jesus. Oh, glória. Tem jovens aí meio estranho, mas é jovens. Quando a gente é jovem, as emoções, né, as alegrias, elas são tão intensas, né, que a gente acha que nunca vai envelhecer. A gente acha que nunca o cabelo vai cair, né? A gente pensa isso. A juventude, ela é tão real, né? E a gente vê alguns jovens assim que se sentem o máximo, né? Aleluia. Mas, visando isso, aí Salomão, ele vê uma necessidade de trazer uma ilustração ou orientação ao povo. Ele observou isso. Porque se a gente não analisar, irmãos, a palavra de Deus como direção, nós vamos nos atrapalhar no decorrer ou na fase da nossa vida, em algum momento. Mas eu louvo a Deus que Deus doutou a igreja, através de Salomão, através de homens de Deus. Nós somos alertados dia após dia, porque Deus quer que a igreja viva e ande de forma sábia. Então, Salomão deu o conselho de Deus. No versículo 9 do capítulo 11, ele diz: olha, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração. E ele já estava querendo dizer que o jovem, ele precisa ter essa reconhecimento sóbrio de que tanto a juventude, eu já fui jovem também, assim, mais novo, né? E a velhice, elas estão sujeitas a Deus. E existe, irmãos, o desígnio de Deus para cada fase da tua vida. Jovem, você não é mais especial do que o irmão de mais idade que está do teu lado. De igual modo, aquele que tem mais idade, às vezes, porque eu sou muito sábio, eu vivi, mas eu conheço cada... Irmãos, às vezes dá mais trabalho do que alguns mais novos. Mas tudo, irmãos, está sujeito aos desígnios de Deus. Porém, existe o grande mais. A vida é boa, existe um propósito de Deus bem definido para as coisas. E nesses propósitos, o plano de Deus, ele é revelado ao homem e trazido à evidência. Por essa razão, no capítulo 12, no versículo 1, Salomão dá o conselho mais importante da vida, segundo ele, que é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua
mocidade. Quem quer lembrar esse Deus? De repente você não tem mais aquela idade de ser muito novo, mas você quer lembrar. Deus, levante a tua mão. Diga para Deus assim: Deus, eu me lembro de ti nos meus dias. Eu resolvi lhe entregar a minha vida, lhe dar o meu coração. Eu sou teu. Cumpra as suas promessas em mim. Diga amém. Foi uma oração poderosa essa que você fez. E no capítulo 11, versículo 10, o sábio ele fala que a adolescência e a juventude são vaidade. E tem pessoas que menosprezam a juventude, né? Assim, eu cresci na igreja, eu observo algumas coisas. E há pessoas que, às vezes, né? Olha assim, o jovem está lá naquela força, aí aquela pessoa às vezes não entende, critica. Mas o sábio ele diz assim que a adolescência e a juventude elas só são fúteis, digamos assim, porque significa simplesmente que ela não é para a vida toda. A juventude não é para a vida toda. Existe aí um riquíssimo que ele está se dedicando a fortuna dele a não envelhecer, dormindo em algumas coisas, enfim. Existe louco para tudo, né? Mas a juventude e a adolescência, eu estou vendo alguns adolescentes aqui, essa fase que você está não é a última fase da tua vida. Isso aí vai passar e passa bem rápido. E o sábio ele dá esse conselho. E você vai ver que ele se utiliza de algumas metáforas, mas ele quer dizer que a vida terrena vai tudo bem, vai tudo, né? Tudo certinho. Mas de repente, é o que ele quis dizer aqui, é que existe um fim, irmãos, abrupto. Sabe aquele fim que de repente ninguém espera e chega uma notícia? E é de repente. Geralmente a notícia, irmãos, da morte é de repente. E a morte é algo irreversível. Não pode ser recuperado. Depois que a morte ela entra em um ambiente ou faz o seu efeito, tudo que você podia fazer era quando você estava e eu estou em vida. Porque quando a morte bater na minha porta, me puxar pelo pé ou não sei, pela mão, acabou. E no final vai importar o que você fez agora para Deus, em vida. E, irmãos, pensando nisso, a gente vai perceber que o sentimento de muitos, né? Ou jovem, ou meia idade, ou mais idade, existe pessoas que têm um sentimento, estão vivendo que como se não fosse morrer. Vivem sem limites, né? Sem regras, sem preocupações. Acha que não tem satisfação para dar a ninguém, nem para Deus, muito menos Deus. Não respeita a sabedoria dos pais. E o pior de tudo, vivem sem Deus. Estão vivendo como que se Deus não existe. Mas, em vias naturais, a morte, ela não respeita, irmãos, cronograma de ninguém. A morte, ela não respeita se tu marcou umas férias para ir lá ao Brasil, ou se você
marcou algo para ir ali na Espanha, em Vigo. Quando ela chega no meio do caminho, ela chega agora, a gente pode sair, atravessar ali e algo acontecer porque ela não respeita. E a pergunta do sábio hoje para nós é, através do texto que ele deixou, um texto milenar, em sua sabedoria, em outras palavras, ele nos pergunta, estamos preparados para morrer hoje? Eu me pergunto, eu estou preparado para morrer hoje, para encontrar o mundo espiritual que está ali já às portas, e eu não estou me dando conta disso. Que Deus está cumprindo a palavra dele dia a dia, e eu não estou atento em me santificar para ele pela palavra. E se eu morrer hoje? Qual será o meu destino? E pensando nisso, o sábio, o mestre, que é também rei, que a Bíblia vai chamar ele de pregador, ele começa, irmãos, fazer um perfil, trazer uma apresentação e desenvolver uma apresentação que resume as conclusões que ele obteve acerca do significado da vida. Observe quem está falando conosco aqui, irmãos, através do escrito, era um dos homens, ou o homem mais inteligente e sábio. E ele fez um perfil acerca disso. E ele resumiu em toda a sua sabedoria, ele resumiu isso e nos deu a oportunidade de falarmos aqui hoje algum desses pontos. No verso 13 que nós lemos, fala que ele traz essa orientação a temer a Deus. E ele diz, de tudo que se ouve, a conclusão é essa: tema a Deus. Tema a Deus. É interessante, irmãos, que Eclesiastes, ele termina onde Provérbios começa. Lembra de Provérbios, o livro da sabedoria? Salomão também. E Salomão começa esse livro falando da sabedoria e da busca. Mas ele estava em uma outra fase da vida dele, e nessa agora ele já é um homem de idade. E ele termina esse livro fazendo essa exortação para que se tema a Deus. E a gente vai ver, irmãos, que esse temor é uma postura de reverência. É uma postura de reverência que ela é motivada pelo amor. Essencialmente e principalmente pelo amor. Aí a pessoa diz, mas eu sou obrigado a servir a Deus. Há em alguns textos que somos escravos desse Deus, mas somos por opção. E a gente vai ver, irmãos, que aquele que teme a Deus, ao Senhor, ele presta atenção à sua palavra, ele obedece à palavra do Senhor. Presta atenção à palavra de Deus, à Bíblia, e ele obedece. Essa pessoa que teme a Deus, irmãos, ele não vive uma vida se aventurando. De forma deliberada, ele conhece a palavra de Deus, sabe o que é certo, o que é errado, mas ele ainda assim vive uma vida de risco, de perigo. E a gente conhece, né, irmãos? Eu pelo menos conheci alguns que mesmo na igreja flertava com o pecado. Mas é só um pouquinho. É só um pouquinho. É rápido. Ninguém vai ver. E você tem que observar uma coisa. Existe, com relação ao temor a Deus,
existe um temor profano, que é um temor superficial. Sabe aquele irmão que às vezes vem para a igreja, não aqui, Lagoinha não, que é tudo crente, amém? Amém, irmãos? É tudo crente, mas tem igrejas por aí que tem aquele jovem que você já conheceu lá em outras épocas, que ele participa das coisas, até prega, canta, toca, mas o temor que ele sente é um temor, irmão, profano. É um temor que é superficial, é raso. Ele ainda não entendeu o que ele está fazendo na igreja. Ele está procurando entender. Mas Deus levantou a igreja, várias pessoas aqui, para instruir, para cuidar do irmão que está precisando de ajuda. Então existe esse temor profano. É um temor superficial. Mas... E a gente vai ver, irmãos, que esse temor vai levar pessoas a sair da igreja. Esse temor superficial, ele vai levar essas pessoas em algum momento a ser balançado. Em algum momento ele pode não resistir, na maioria das vezes não resiste e ele sai da fé. Porque ele ainda não entendeu o verdadeiro temor do Senhor, que é o temor do santo. É o temor sagrado, porque quando, irmãos, nós temos o temor do que é sagrado, quando a gente vai entrar por aquela porta, a gente pensa duas vezes em saber o que pode fazer e o que não pode, porque as coisas de Deus, elas precisam ser levadas com seriedade. Eu só estou dando um exemplo, mas esse temor do que é sagrado, o verdadeiro temor, ele se submete humildemente a esse Deus em amor. Ele não é subjugado, mas porque nós queremos se submeter a esse Deus em amor, nós nos submetemos. Quem quer se render ao Senhor na tarde? Você quer se render? Levante a mão, só aqueles que querem se render. Eu quero mexer com você mesmo. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu quero dizer que Deus vai colocar um grande temor no teu coração. Deus vai te chamar juntinho para perto dEle. Ele vai gerar um temor em você, em fazer a obra dEle. Jesus está colocando temor, irmão, aqui no coração, no nosso coração. Aleluia. Olha como é interessante o temor do Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós não temos medo de mais nada, irmão. O salmista disse que salta a muralha, não é? Quando há o temor de Deus, nada lhe segura. Nada é impedimento. Porém, quando você não teme a Deus, agora você tem medo de tudo. Você tem medo de ir para algum lugar que sabe que está errado, sabe que se perder a vida em desobediência, existe algo muito ruim para você. E é assim. Isaías capítulo 8, versículo 13, descreve uma pessoa desse tipo, como também Salmo de número 12. Então, irmãos, devemos ter esse extremo cuidado. Esse nosso estilo de vida, de servir a Deus, de ser cristão, de ser taxado como quadrado, de não ser muito aceito, porque nós não somos
aceitos em determinadas coisas, e os irmãos sabem muito bem, provam isso todos os dias, assim como eu, não é diferente com vocês. Esse nosso estilo, nós somos perseguidos por conta desse nosso estilo. O que é que justifica um cara estar de paletó num calor desse, irmãos? Aleluia. Mas, quando eu temo a Deus, a minha vida, irmãos, ela é marcada pela fidelidade a Deus. A minha vida é marcada pelo amor, pela integridade, pela justiça. Eu reflito, irmãos, o meu Deus. Você reflete o teu Deus. É por isso que, se você não temia a Deus muito, comece a temer mais a partir de hoje, porque você representa Deus. E sabe uma verdade? Quando não há temor, não existe testemunho. Não existe testemunho de crente, de cristão. Porque não há temor, então ele não desenvolve frutos. Se não tem, irmãos, temor, não existe testemunho. E você está entendendo que Cristo te levantou como uma testemunha? Deus te fez uma testemunha para falar do amor dele, para pregar a sua palavra. E é interessante que, de repente, lá no teu ambiente onde você está, você nunca falou uma palavra, mas existe algo diferente em você que já transmitiu para alguém que você é diferente. Alguém te chama para as noitadas e para os copos, e você não vai, alguém já observa, mas por quê? Alguém te chama para aqueles convites dos mais variados e você não vai. Glória ao nome de Jesus. Verso de número 13 diz: guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Eu achei lindo aqui a palavra que o Ítalo falou. Ele falou do manual. Não é? Manual. E a gente vai ver, irmãos, que o poder criativo de Deus, ele é a essência de toda a criação, de toda a vida. E quem, senão Deus, saber a melhor forma ou mais adequada forma de conduzir a vida, senão o próprio Criador. E Ele nos presenteou, irmãos, com um manual. Você que está com ele nas mãos aí, você pode levantar o seu manual? Seja ele de papel, harpa. Levanta mais alto. Levanta mais alto. Diga assim: esse é o meu manual. Esse é o meu manual. Não é a mídia. Não é o Instagram. Não é o Facebook. É a palavra de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A verdadeira sabedoria, irmãos, está aí. Em fazer uso desse manual. Em ler e seguir os seus ensinamentos. Olhe para cá. Está tudo dando errado na tua vida. Ah, irmão, falhou tudo. Está tudo dando errado. Nada do que eu faço dá certo. Deus tem uma palavra para você. Leia o manual de instrução. Alguma coisa está acontecendo, mas a partir do momento que você começar a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, eu quero dizer uma coisa, vai vir coisa nova sobre a tua vida. Deus está permitindo algo na tua vida, mas é para te chamar mais para perto. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, irmãos, esse temor genuíno nos leva à obediência à palavra de Deus. Porque se eu não temo a Deus, irmãos, a ponto de obedecer a palavra dele, de ser obediente, esse meu temor, me permita dizer, ele é uma fraude. É pura fachada, eu estou aqui enganando alguém. Colocando uma Bíblia, fazendo alguma coisa, eu estou enganando, é uma fraude. Porque se eu temo a Deus, eu preciso obedecer a palavra dele. E é interessante que quando há o temor da palavra de Deus, você deseja ler a palavra. E quando você lê a palavra, você conhece mais do teu Deus. Sabe quando você começou a namorar a tua esposa? Os casados, né? Você não conhecia ela, mas então você começou a namorar. Tá ali o Ismael, né? Cara, eu tô tão feliz porque o Ismael tá aqui. Quem pode dar um glória a Deus? Amém. Glória a Jesus. Quando eu dei o exemplo do Ismael. Quando o Ismael começou a namorar com a Vanessa, né? Ele não conhecia propriamente ela, mas então teve um relacionamento de namoro para conhecer, saber os gostos, saber os desgostos. E com Deus, irmãos, não é diferente. Há pessoas que querem mais de Deus e querem mais intimidade com o Pai, mas não procuram conhecer ou ler sobre Ele, no caso. À medida que você se aprofunda no estudo da palavra, Deus se revela a você. Você não mais agora conhece Deus de alguém que está aqui em cima a falar, não. Você agora tem as suas próprias experiências com Deus. Deus se revela com você, irmãos. Deus continua a se revelar nos quartos dos apartamentos. Glória a Deus, irmãos. Estava esse dia agoniado lá na minha casa, lá no meu quarto, no meu apartamento, tentando estudar e orar e aquela coisa. Mas Deus, irmãos, bradou dentro do meu quarto. Irmãos, de uma forma tão real que as lágrimas veio ao meu rosto. E eu amo chorar na presença de Deus. E eu oro para que Jesus quebre o teu coração também, para que você não resista à presença do Espírito Santo. Ah, irmãos, porque um coração contrito, quebrantado, o Espírito Santo olha assim e diz, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me revelar. Aleluia. E a última frase do versículo 13, irmãos. Nas traduções vai ter assim, esse é o fim do homem. Algumas para todos os homens. Mas aqui o sábio está falando de propósito da vida. Ele está dizendo assim, olha, esse é o propósito. Para todo homem. Tem gente, irmãos, que anda sem saber o motivo dele existir. E aí, lendo o livro dele, a gente pode compreender, irmãos, e ele tenta falar isso, que a totalidade do ser humano, a completude, a inteireza do homem está na essência desse Deus. De forma que se você não está nele, você é incompleto. Você é vazio. Louvado seja o nome do Senhor. O homem, ele só é inteiro, irmãos, quando ele teme a Deus e teme a palavra de Deus. Se eu não temo a Deus, se eu não temo a palavra dele, existe um buraco dentro do meu ser, irmãos.
muito grande, um vazio. E esse vazio me leva à tristeza. E esse vazio me leva a viver uma vida vazia, sem propósito. Mas olha que coisa linda. Teve alguém até desinformado que veio para cá cheio de problema. Mas está sendo revelado aqui a solução não do problema, um problema dele. Está sendo revelado aqui o problema da vida toda dele. Tema a Deus. Tema a palavra de Deus. E você vai ser o homem mais rico do mundo, não materialmente. Talvez seja, se Deus lhe presentear ser dessa forma. Mas você vai ter o maior presente, que é habitar com Ele na eternidade. Irmãos, aproveitando o tempo ainda, estou terminando. Falamos que uma das orientações dele é temer a Deus, no verso 13. No verso 13 também guardar os mandamentos de Deus, que é esse que nós estamos falando. Precisa começar de um lugar. E sabe qual é? Do próprio Deus. Precisamos começar de Deus. Porque esse Deus, ele é o alicerce fundamental da tua totalidade. Você só vai ser completo se a tua vida estiver em cima desse alicerce, que é Deus. A tua família só vai estar completa se estiver construída, solidificada na base, que é Deus. Nós, irmãos, o ser humano, ele só é completo em Deus e por meio de Deus. Não existe mais nada que vai preencher o teu ser. Não existe, irmãos, riqueza. Isso já foi comprovado em vários testemunhos de pessoas que tiveram dinheiro muito e que perderam tudo, voltaram a ganhar de novo e perderam de novo. Não é dinheiro que preenche. O único que preenche é esse Deus, irmãos, que está lá em cima contemplando. Existe, irmãos, uma relação de dependência do homem para com Deus. O homem só é completo em Deus. Cumprimos, irmãos, nosso chamado. Cumprimos nosso propósito quando estamos em Deus. Ah, irmão, eu não sei o propósito para a minha vida. Sinceramente, eu não sei, eu já tentei imaginar. Mas assim, de forma bem simples, pela palavra, o Senhor te diz: o propósito da tua vida é ser meu filho. O propósito da tua vida não é ser bem-sucedido, é ser meu filho. É me temer como pai. É receber o meu amor, porque eu tenho amor para dar para você, mas você rejeita. Glória a Jesus. Mas eu quero resumir, irmãos. No verso de número 14, ele faz uma advertência, irmãos, tremenda. Ele diz que todas as nossas obras serão trazidas ao alcance do julgamento de Deus. E a Bíblia vai falar das coisas ocultas. O que ninguém vê, o que fazemos que desagrada a Deus e ninguém sabe. Nós seremos, irmãos, parte naquele tribunal. E as coisas ocultas serão reveladas a Deus. Nada vai escapar
Então, o sábio, ele traz um Deus, ele começa a pregar um Deus que ele tanto tem dentro dele a graça, a bondade, o amor, mas também ele tem dentro desse Deus, é inerente a esse Deus, a justiça. Ele é justo. Aleluia. A impressão que quando nós avaliamos o tempo, né, irmão, as coisas, é que os seres humanos eles vão passar e escapar impunes de suas práticas de desobediência a Deus. A gente até entende isso. E chega até a pensar isso, talvez. Mas a verdade é que mais cedo ou mais tarde, a conta, irmãos, vai chegar. Nossos pecados vão ser revelados e vão ser submetidos a esse justo julgamento. Então vamos ver, irmãos, que o sábio, ele diz, olha, aproveita a vida, mas vive mesmo, cuida. Mas em nenhum momento ele diz, olha, desfrute do pecado. Viva o pecado. Ele não vai dizer isso. E a paciência divina, irmãos, pode ser confundida com ser demorado em irar-se. Ele não está sendo demorado, ele está sendo paciente. Mas em um momento a ira de Deus, ela vai ser revelada. E quando Deus revelar, irmãos, a sua ira, ela vai vir, irmãos, como um rolo compressor, mas vai vir mesmo, destruindo tudo. E isso, irmãos, é um fato que vai acontecer a todos aqueles que rejeitarem ao Filho desse Deus. Eu não sei quais de repente, as igrejas que você tem andado, de repente você entrou aqui querendo uma palavra diferente. E existe aí pseudo-igrejas, né? Que prega-se o amor, e fica só nisso. Regado, né, a famosa teologia da prosperidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa casa aqui é raiz. Essa igreja é igreja raiz. Quem é raiz aqui, irmãos? Quem gosta da palavra? Quem gosta da palavra? Levante a mão. Nós amamos a palavra, irmão. Nós gostamos de palavra, me permita dizer, nós gostamos da palavra Nutella, do que nos agrada, mas também nos agrada a palavra, irmãos, que mexe com o nosso coração. Do se converta, ou você não vai ver o teu Deus. Meu Jesus. O nosso Deus é um Deus de justiça, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Isso arrepia até a minha sobrancelha. A Bíblia diz assim que Deus, Ele é fogo consumidor. Glória a Jesus. Aqueles irmãos que não depositarem a sua fé no Senhor, enfrentarão, irmãos, uma eterna condenação. Eu quero convidar a banda para pregar comigo. Tem um famoso escritor que ele diz assim, muito antigo, já morreu há muito tempo, e ele diz assim que o caráter eterno do castigo é uma ideia que oprime o coração. Castigo de Deus, a eternidade sem Deus, é uma ideia de que quando o homem pensa,
traz pavor ao coração. Aleluia. E vai acontecer, irmãos, um colossal, gigantesco e triste julgamento, onde todo joelho vai se dobrar perante aquele que tem um nome sobre todo nome. Vai acontecer, irmãos, e a igreja está dizendo assim: Maranata, Senhor, ora vem. Queremos, nosso coração arde em expectativa por esse dia. E haverá um julgamento que aqueles que morreram sem um relacionamento com Cristo, eles vão enfrentar esse julgamento sumário e inquestionável. É um julgamento, irmãos, que Deus vai revelar, vai mostrar assim: olha, tiveste a oportunidade e você não acreditou em mim. Lembra daquele irmãozinho doido lá, meio doido, que estava num calor bem grande, falando do meu amor, e você por acaso rejeitou? Eu revelei o meu amor para você, você rejeitou. Vai ser inquestionável, irmãos. É um julgamento que as provas já são óbvias ali. Morreu sem passar por Cristo, sem ter um relacionamento com Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 11 ao de número 15. A Bíblia vai dizer assim: que estes se perderão para todo o sempre. É a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero que Deus tenha falado fortemente ao seu coração. Nós queremos que você continue a participar conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se, deixe o seu gosto, ative as notificações, partilhe também os nossos cultos com seus familiares e amigos, copiando o link dos nossos cultos e partilhando nos seus grupos de WhatsApp. E se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, faça parte da nossa comunidade no Instagram ou Facebook Lagoinha Porto. Que Deus te abençoe e até a próxima.